presença hoje é do CEO da ASIS Inovação, uma empresa de inovação, com quem nós passamos a conversar agora, Denis Ferrari. Denis, eu gostaria que você falasse mais propriamente da atividade que vem sendo proposta pela ASIS através dessa função de fomentar a inovação e também, paralelamente, acelerar projetos de startups que vocês entendem que são viáveis e merecem o apoio da instituição. Como é que está acontecendo isso? Obrigado, primeiramente, pela oportunidade da entrevista. Eu agradeço a presença. Na ASIS, a gente diz que a nossa missão é ajudar pessoas que queiram inovar, que queiram melhorar a sua vida, a minha, através de negócios que facilitem, né, a nossa vida. A gente tem alguns braços dentro da ASIS. Um braço, nós somos uma aceleradora de startups, então a gente ajuda pessoas que tenham negócios inovadores que possam gerar valor para muita gente no Brasil e no mundo a começarem os seus projetos. Nós estamos falando até então de uma ideia. Exato. Tá. Qualquer pessoa pode solicitar uma análise de ideia na ASIS. Ela teve uma ideia, viu uma oportunidade, algo que não está funcionando como ela gostaria. Boa parte das ideias surgem quando a gente passa raiva em alguém que está atendendo a gente, né? A história da Netflix é isso, um cara não foi muito bem atendido numa locadora e inventou o Netflix, né? Só que a ASIS nasceu por não ter um local que apoiasse o inovador. E assim, trabalhar dá trabalho, empreender dá mais trabalho, e inovar é uma coisa já bem mais trabalhosa, uma coisa meio de louco, porque além de todo o trabalho que você tem muita incerteza dentro desse tipo de projeto. Então, E lidar com o novo tira a gente da zona de conforto também. pra caramba. E você gera mais aversão, porque para você inovar, você tem que convencer as pessoas de que aquela inovação é boa para elas. Você não está mudando só o seu comportamento, mas o dos outros também. Então é um desafio grande. A gente criou um canal para que qualquer pessoa que tivesse uma ideia pudesse solicitar uma análise de ideia. A gente conversa com essa pessoa num ambiente seguro por 1 hora, onde a gente diz quais são os pontos fortes, os pontos fracos da ideia. E encaminha as primeiras atividades que aquela pessoa tem que fazer. A grande diferença da inovação para um negócio tradicional é que na inovação eu tenho que provar que aquele negócio realmente tem fundamento, né? A diferença do visionário para o maluco é porque o visionário em algum momento provou que aquela visão dele não era uma miragem, era uma realidade, né? Não era maluquice. Exatamente. Mas como que eu provo que aquilo que eu estou vendo de fato é factível, né? O empreendedor, o inovador, é aquela pessoa que geralmente acredita primeiro e começa a agir, né? A maioria das pessoas, elas precisam ver alguma coisa para começar a acreditar. Então, o trabalho do inovador é começar a trabalhar no projeto, tornando aquela visão dele palpável, tangível, para ir agregando outras pessoas à sua jornada, né? Para fazer aquele projeto virar realidade. Lá na ASIS a gente separa 3 momentos. O momento da análise da ideia, que é o primeiro dia, a primeira orientação que ele recebe. Se a pessoa puder se dedicar, ela participa do nosso programa de pré-aceleração. E o programa de pré-aceleração, ele tem essencialmente 3 fases, tá? A primeira fase é a fase mais crítica, que a gente chama fase da validação. É onde você vai pegar aquela ideia e vai comprovar se aquilo ali tem lastro no mercado. A gente tem uma metodologia própria para poder fazer essa validação, mas em essência, toda a ideia a gente extrai 4 informações principais da ideia que foi trazida para a gente e vai confirmar no mercado se essas hipóteses elas são reais ou não. Então, toda boa ideia de negócio resolve um problema ou atende uma necessidade, resolve esse problema com alguma solução inovadora, com alguma coisa diferente do que é feito hoje em dia, e pretende fazer dinheiro de alguma maneira, vendendo o serviço da forma A, da forma B. Eu sempre tenho várias maneiras de vender a mesma coisa, né? E espera um determinado resultado. Toda ideia de negócio, essencialmente, tem essas 4 informações. O que a gente faz na validação durante a pré-aceleração? É comprovar que esse problema existe, que não é só uma coisa da cabeça da pessoa, que aquilo ali é relevante para os consumidores que seja resolvido, e a gente entende quanto que aquele problema gera de perda, de problema na vida do consumidor. A gente vai provar se aquela solução funciona
E aí aqui uma das partes mais complicadas para a maioria dos inovadores, porque eu tenho que testar a solução sem desenvolvê-la completamente. Porque desenvolver a solução vai exigir gente, tempo, dinheiro, coisa que na maioria dos casos a gente não tem. Prototipo aí? Como é que faz? É fazer uma prototipação ou um teste. Então, assim, boa parte das inovações passam por o que a gente chama software as a service, né? Um serviço que vai ser prestado por tecnologia. Mas se eu tirar a tecnologia, eu tenho um serviço. Esse serviço vale a pena de ser testado, né? A gente costuma dizer que a gente simula até de fato construir. Então, isso não é uma resposta exata, porque cada projeto tem um jeito diferente de você simular. Mas o que a gente faz é entender o seguinte: a forma como eu estou buscando solucionar o problema de fato soluciona, de fato remove aquele problema, ele atende aquela necessidade, e eu tenho um feedback positivo de quem usa aquela solução, e a pessoa que vai usar aquela solução vai se comportar da maneira como eu previ, porque o que as pessoas dizem, o que as pessoas fazem, geralmente é uma coisa diferente. Eu não posso achar que porque a minha solução é linda, bonita e cheirosa, as pessoas vão gostar e vão se comportar do jeito que eu previ. Não. Você tem que botar as pessoas num cenário de teste para avaliar como é que elas vão se comportar perante aquela solução. Porque entenda, não é sobre genialidade, é sobre aprendizado. A ideia é só o ponto de partida da inovação, não é o final. Então, aquela solução que eu imaginei inicialmente, provavelmente não é a solução final. É só o ponto de partida. Quando eu começar a interagir com o meu consumidor, com o meu cliente, eu vou começar a entender que retroalimentar. Retroalimenta. É por isso que a gente não deve gastar dinheiro no início. Porque aquela solução inicial, ela não é a melhor. A gente só não sabe disso ainda porque a gente não começou o processo de teste. Depois que a gente testa a solução, e geralmente a gente gasta a maior parte do tempo testando, a gente tem que testar se as pessoas pagam por aquilo. E é importante dizer, né? Uma coisa é eu ter uma boa solução que resolve o problema, outra coisa é a pessoa ter disposição de botar a mão no bolso, pagar por aquilo e achar que aquilo ainda está valendo a pena, né? Porque é muito diferente. Geralmente, quando a gente está testando só a solução, a gente não cobra o valor final do negócio, ou não cobra. Quando a gente vai testar o mercado, a gente tem que cobrar, né? E a gente tem que entender se a pessoa continua satisfeita após pagar por aquela solução. E não dá para perguntar para a pessoa se ela compraria uma solução. Por quê? Porque a pessoa pode dizer que compraria. O desejo não é uma atitude efetiva, né? E no final do dia, ninguém tem dinheiro infinito. O que a gente chama de validar mercado é entender o seguinte: olha, de tudo que eu tenho que comprar na minha casa ou na minha empresa, né, eu vou priorizar a sua solução em detrimento das outras? Porque assim, o dinheiro não é infinito. Então, a pessoa vai decidir comprar o meu produto em detrimento dos outros. Eu só sei se uma piada é engraçada se eu contar e as pessoas rirem. E eu só sei se um produto ele é vendável, se ele é comercialmente viável, se eu tentar vender e as pessoas comprarem. É simples assim. E assim, são aspectos diferentes. Eu posso ter uma boa solução que eu ainda não estou sabendo como vender. Mas a solução é boa. Eu só tenho que descobrir o caminho da venda, né? O estágio de validação, ele geralmente trabalha esses três aspectos. O segundo estágio é o estágio do negócio. Então, vamos deixar para o segundo bloco, o estágio do negócio. Beleza. Beleza? A nossa presença hoje é do CEO da ACES Inovação, Denis Ferrari, e a gente volta já. Voltamos com a presença do CEO da ACES Inovação, Denis Ferrari. Nós estamos falando a respeito dos processos da ACES como aceleradora e como promotora de uma cultura de inovação. Quer dizer, você, Denis, nessa altura você se enquadra naquilo que o pessoal e os millennials chamam de evangelizador da inovação. Graças a Deus. Você se sente assim, né? Não tem como não ser. Além de sensibilizar as pessoas pela inovação, mas a gente se orgulha muito de ter uma pegada prática, né? Ajudar as pessoas a inovar na prática, assim. O ecossistema precisa de muita gente conscientizando para tirar a galera da zona de conforto, né? E do ceticismo, né? Do ceticismo, isso exatamente, que dá para fazer. Mas a gente cumpre um papel de orientar quem quer fazer a potencializar o resultado possível, a fazer com que essa pessoa não bata a cara na parede de um jeito muito efetivo, porque empreender é uma atividade complicada e a gente fala muito das inovações que dão certo, mas teve muita gente boa que parou pelo caminho, às vezes por não
ter tido orientação, por não saber alguma coisa especificamente. O clássico nisso aí continua sendo Thomas Alva Edison e as 99 tentativas que não deram certo. O problema é que se a gente não tiver o conceito de testar da forma barata, a gente gasta mais dinheiro do que a gente deveria, entendeu? Às vezes dinheiro que a gente não tem, assim, né? Vocês hoje estão trabalhando com quantas ideias com promessa de se tornarem projetos? Nós temos 7 acelerados, projetos que já receberam investimento. A gente fez um investimento total de 2 milhões e 400 nesses 7 projetos. E a gente tem aproximadamente 22, 23 projetos que estão pleiteando a vaga de acelerados no nosso próximo ciclo, né? E assim, são projetos de todas as áreas. A gente tem projeto da área de agro, de educação, de criatividade, de... Para usar a terminologia da moda, todos suprem uma dor, né? Curam uma dor, né? Todos eles. Ou seja, supram a necessidade. Exato. A gente... E assim, são pessoas... Além dos projetos serem muito legais, mas são pessoas muito legais de estar próximos, entendeu? Porque a gente bebe muito. Eu fico imaginando você aqui, o quanto que você não aprende entrevistando todo mundo. Esse, né? É o grande salário. Esse que é o ponto, né? Lá é mais ou menos o nosso maior pagamento, assim, acompanhar todas essas histórias e essas jornadas, entende? Esse é o nosso grande pagamento lá dentro. Então, agora você estava dando na sequência do que você estava falando a respeito dos passos. Sim. Você está no primeiro passo. Sim. Depois que a gente faz a validação, a gente tem que testar se o negócio para de pé. Então aí a gente de fato abre o CNPJ e começa a comercializar aquilo ali como um negócio. E é geralmente nesse momento que o empreendedor faz o salto, né? Na validação ele geralmente ainda tem um negócio paralelo, ele ainda tem alguma atividade, mas desse primeiro momento para o segundo é quando ele vai se dedicar de maneira exclusiva, né? Depois que aquele negócio pega uma maturidade, que a gente entende aquela empresa, a gente busca investimento para ela, que é a terceira fase, né? Então, a pré-aceleração ela cumpre essas 3 fases e os melhores projetos, os melhores negócios que forem criados e que tiverem investimento aprovado são os projetos que entram no nosso ciclo de aceleração, né? A gente tem o objetivo de acelerar 6 projetos por ano, né? Em 3 anos a gente deve acelerar aí 18 projetos no mínimo, né? Vai depender muito da quantidade de projetos que a gente vai ter. Há um aspecto comportamental também no empreendedor que vocês observam e cobram, né? Tem que cobrar. Porque assim, do mesmo jeito que eu não sei se o meu projeto é viável, eu também não sei se aquela pessoa de fato é empreendedora. Então, entenda, a nossa responsabilidade é intermediar investimento de um investidor dizendo aposta naquela pessoa e naquele projeto. As pessoas não apostam em projetos, as pessoas apostam nas pessoas que estão conduzindo aquela ideia. Não adianta nada eu ter uma boa ideia e não ter um bom líder na frente para poder executar. Então, durante esse estágio de pré-aceleração, é onde a gente consegue entender se aquela pessoa de fato é empreendedora. E entenda, como a gente tem um certo misticismo em torno de inovação, inovação é para todo mundo? Sim, mas nem todo mundo quer e nem todo mundo consegue atingir o mesmo nível de potencial. Então, o que a gente tenta fazer é mostrar para a pessoa até onde ela vai, entende? E possibilitar para a pessoa um aprendizado, uma descoberta, né? O que acontece muito durante a primeira fase da pré-aceleração é a quantidade de trabalho necessário afastar muita gente, né? Porque às vezes a pessoa acha que ela vai desenvolver um aplicativo, vai ficar em casa e o negócio vai acontecer assim, de maneira automática. E, cara, até chegar na fase do aplicativo demora bastante. Demora muito, né? O nosso tempo está esgotado, mas eu convido você, meu querido telespectador, a continuar conosco no Presença de Amanhã, na sequência dessa conversa com Denis Ferrari, CEO da ASIS Inovação. Até já.